Chegando ao fim, né, queridos? Esse nosso primeiro encontro do Congresso Literatura com Propósito no Brasil. O primeiro, na verdade, foi no Paraguai, em 2005. 2005. E nós já tivemos no Paraguai 17, já houve alguns anos que a gente fez 2. No Chile, 8. Na Argentina, 5. No Uruguai, 7. Na Bolívia, 5. E na Ilha da Páscoa, 1. Aliás, na Ilha da Páscoa é a coisa mais engraçada do mundo. É uma ilha que fica 5 horas de voo em transatlântico de Santiago, lá no meio do Pacífico. É uma ilha que tem aqueles totens, aqueles moai de pedra, monstro. História muito interessante. E nós fomos com uma ideia de ficar uma semana, porque só tinha avião uma vez por semana. E íamos ter um congresso de três dias, e vinham pastores da Patagônia, montaram todo o esquema e nós fomos para lá. Minha esposa, eu e o casal que financia esse trabalho. E quando nós chegamos lá, tem avião todo dia. Já começaram pelo erro. Às vezes tem 2 aviões por dia, descendo com 350 pessoas de cada avião. Aqueles monstros daqueles aviões. E a gente chegou lá para esses pastores, só tinham 2 pastores e mais uns 3 pastores da região, 2, éramos 5 ao todo e 40 pessoas. Aí o que nós viemos fazer aqui? Mas Deus é de detalhes. Ficamos 7 dias lá, porque nem para voltar não tinha jeito de trocar passagem, porque os aviões chegam assim, apinhado e saem apinhado. É um lugar extremamente esotérico, tem toda uma mística, e nós ficamos lá. Fizemos o congresso, depois em 3 dias, e ficamos passeando, comendo peixe. Foi uma diversão, comendo lagosta, e foi uma beleza. Mas o que a gente veio fazer aqui? Chegamos no aeroporto, chegamos no hotel lá em Santiago. O Ulisses disse: e o que é que nós vamos fazer nesse lugar? Um lugar que não tem nada? Pois é. Isso foi em julho de 19. Em outubro eu voltei ao Chile para um congresso. O pastor de lá chegou e disse assim: Pastor Glênio, você não pode imaginar o que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Depois que você foi embora, uma semana depois apareceu um casal que veio lá de Dubai. Desceu e disse: nós estamos procurando um pastor aqui. E ele é policial. Juan é policial e é o chefe da aduana lá no aeroporto. Aí a moça disse: não, nós temos aqui o nosso chefe, ele é policial, ele é pastor. Aí o casal chegou e disse: ó, nós estamos vindo de lá de Dubai, porque o Senhor nos mandou para vir aqui, para dizer a vocês que a mensagem que vocês receberam aqui há poucos dias, essa é a mensagem do Evangelho. Nós só viemos aqui por ordem do Senhor para dizer: não mude a mensagem e pregue essa mensagem.
Pegaram o avião no outro dia e foram embora. E o Juan meteu a linha. Ele disse, ó aqui, 108 pessoas que eu já batizei de lá para cá. Eles estão um avivamento na ilha. As pessoas estão... E o que é a mensagem? É a loucura da cruz, gente. Como é que esse casal soube? Não tem explicação. É a mesma notícia que o profeta Eliseu sabia o que estava acontecendo lá na casa do rei da Síria. Se pensa que esse troço aqui funciona e entra no lugar, muito mais é o poder do Espírito Santo. Amém. Vai nos lugares onde você não pode imaginar. E de lá para cá eu não sei o que está acontecendo, porque nós não tivemos mais, veio a pandemia, veio tudo. Mas eu quero dizer para vocês que essa mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós somos muito agradecidos porque vocês vieram. A gente tem uma capacidade bem maior para o tanto que veio. Mas quando estava assim, quantos virão? Virão todos aqueles que quem Deus quiser trazer. E vieram todos os que Deus trouxe. Vocês não vieram porque vocês quiseram, vocês vieram porque o Senhor... nós estamos muito alegres, não por causa de vocês, mas por causa do Senhor e também por causa de vocês, porque a vida cristã é vida de alegria. O Instituto Sola Graça é um instituto que foi criado com esse objetivo. Ainda estavam falando com o pastor Júlio, ele estava dizendo que no começo ele ficava meio desconfiado. O que é que esses caras estão mandando livro de graça para nós aqui? O que é que eles estão querendo? O que é que tem por trás? O que é que tem alguma coisa querendo pegar, alguma pegadinha? Não tem pegadinha, irmãos. É que quando você é abençoado, aquilo que veio para você, você quer que outros conheçam também. Eu vivi numa religião durante tantos anos, preso. Quando Deus teve a graça de nos libertar, aqui a gente tem vontade de que outros saibam e conheçam. E saia da prisão, da religiosidade, do peso, da coisa que deixa a gente muito preso. Eu gosto muito de um texto que Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz assim, eis que, pela terceira vez, estou pronto a ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois não vou atrás de vossos bens, mas procuro a vós outros. Olha que coisa mais linda. Eu não estou atrás dos vossos bens, mas eu procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? É uma preciosidade aquele homem que foi Paulo. Se dá. E mesmo sendo criticado e batido, ele estava pronto a se doar. Esse grupo de homens que nós temos, homens e mulheres do Instituto Sola Graça, eles contribuem mensalmente para o sustento deste instituto, para que a gente possa enviar esses livros. Hoje já são... Quantos títulos, Flávio? 40 títulos. E 47 mil volumes, além dos CDs e folhetos e material de suporte. Se você precisar de algum material de suporte, alguma coisa, você pode escrever e Deus vai dando os recursos para que a gente possa passar isso para mais pessoas. E que vocês estejam orando por esse ministério. Esse ministério não tem placa de Primeira Igreja Batista de Londrina, nem de qualquer sistema religioso. É aquilo que o Senhor tem dado para que mais pessoas alcancem esta verdade do Evangelho. Então,
Tem mais alguma coisa que eu precisava falar, Glênio? O Covid fez um trabalho na minha vida maravilhoso. Eu digo que algumas coisas aconteceram na minha vida que foram muito boas. A primeira, assim, da ordem, foi a casar com a mulher que eu casei. Isso foi uma bênção que Deus me deu. Olha que pouca gente tem o privilégio. Mas é uma bênção. Hoje o Marcos trouxe uma mensagem extraordinária sobre a questão da família. O Barba deu uma mensagem para mim ontem, eu não passei para ela, mas depois ele passou, e ele disse para ela que você seja, na vida do Glênio, o que a mula de Balaão foi para o Balaão. Parece que vocês estão achando ruim, mas a mula de Balaão foi uma bênção para o Balaão. E o que ele está dizendo é que ela continuasse sendo como a mula de Balaão para a minha vida e podendo me dirigir, me ajudar. Ela é uma ajudadora, uma mulher muito discreta, que não quer ser pastora, mesmo porque não há pastora, nesse sentido de mulher de pastor é pastora, não existe isso. E ela faz um trabalho muito discreto, mas muito precioso. A segunda coisa maravilhosa foi o meu novo nascimento. Já era pastor quando eu nasci de novo. Porque você pode estar na igreja, mas não está em Cristo. E isso aconteceu aqui em Londrina. Eu já estava pastoreando há 2 anos e pouco aqui, e tinha 5 anos de pastorado. E o Senhor teve a graça de me revelar a minha morte e ressurreição com Cristo. Na verdade, a minha salvação não começou aqui, nem foi isso. Começou lá na eternidade, quando Deus me elegeu em Cristo Jesus para que eu fosse regenerado. Então, essa é uma bênção. E outra bênção extraordinária é ter convivido 48 anos com essa igreja. É uma igreja muito preciosa. Quando eu cheguei aqui, realmente tinha bastante dificuldade, eram 17 nacionalidades diferentes. Você imaginou, não estou falando 17 descendentes, 17 nascidos na Abissarábia, na Rússia, na Geórgia, na Alemanha, na Espanha, na Itália, em Portugal, no Japão, nascidos. Então, cada um com sua tradição. O irmão Joaquim, que é dos mais velhos daquele tempo, né? Ele se lembra muito bem, não é? Nós, nos cultos de oração da igreja, às vezes oravam-se em 5, 6 línguas. As pessoas oravam em russo, oravam em turco, oravam em alemão, e eu ali no meio deles sem entender nada, e aquelas velhinhas de pano na cabeça, orando, e orando em russo, e eu dizia, Senhor, o Senhor sabe o que ela está dizendo, porque eu não estou sabendo nada, mas eu estou aqui junto com a Baba, com aquelas pessoas queridas, com a Oma, são alemães, são russos, e tinha muita divisão. Os pastores aqui demoravam um pouco tempo. A média de pastor entre um que ficou mais tempo, 9 anos, e os outros, a média era 2 anos e 7 meses. Demorava pouco, porque chegava aqui, por exemplo, tinha a turma que tomava vodka. E o pastor vinha do Rio de Janeiro, do seminário do Sul, onde bebida alcoólica era pecado mortal. E chegava lá na casa daqueles russos e eles escondiam a garrafa de vodka, mas bebiam por trás. Aí vivia um fingimento, uma hipocrisia, uma falsidade. Primeira vez que eu entrei num restaurante aqui, tinha um grupo de jovens,
Eles estavam tomando cerveja e quando eles me viram entrar, eles pegaram a cerveja e puseram debaixo da mesa. E eu vi. Aí eu cheguei, cumprimentei, tinha uns 10 moços assim e tal, cumprimentei, fui lá debaixo da mesa, apanhei a garrafa de cerveja, botei no copo, estava geladinha, e saí. Ali desmontou. Acabou a coisa, acabou a hipocrisia de querer ser o que não é. Não é a bebida que faz o crente. A embriaguez é que desgraça as vidas. Tem um português aqui, né, que não vai comer bacalhau sem um vinhozinho. Não é? E é pastor. Ah, mas eu fico escandalizado. Fica escandalizado é o problema da embriaguez, meu irmão. Domínio próprio faz parte da vida cristã. Equilíbrio. Nós tivemos um pastor que pregou na nossa igreja recentemente, um pastor, professor do seminário Palavra da Vida. Nós saímos foi domingo passado, né? Saímos para almoçar com ele. E eu estou de regime, eu não posso tomar. Eu disse, olha, eu estou de regime, minha esposa, mas se você quiser um vinhozinho, a gente pode... Ele disse, ô Glênio, eu era até enólogo. Eu e meu pai tomávamos vinho, mas eu assinei um contrato com o Instituto Palavra da Vida e eles lá não bebem e não permitem que a gente beba. Então, eu sou obediente ao princípio. Então, eu não tomo. Eu gosto de um vinhozinho. E meu pai, inclusive, deixou de beber por minha causa. Eu disse, não, pai, seja bíblico. Pode continuar. Porque Jesus não transformou água em suco de uva. Jesus transformou água em vinho. O que eu estou dizendo isso aqui é para mexer com alguns preconceitos. Porque nós criamos certos preconceitos com bebida, com fumo, com isso, mas a língua não tem problema. O primeiro caso que nós tivemos de gravidez aqui na igreja, a moça ficou grávida e quiseram expor a moça para ser excluída. Espera aí, nós vamos corrigir essa moça e não excluir e expor a vergonha. É a hora de cobrir, não encobrir, mas de cobrir essa pessoa, cuidar dela. E hoje eu vejo as filhas dela todas, depois ela se casou, teve filhos. Eu vejo todo o processo, eu glorifico a Deus nesse processo de vida. Então, eu estou dizendo essas coisas, queridos, para mostrar que o Evangelho tem um poder de Deus para a salvação e cura das pessoas. O Evangelho é maravilhoso. Então nós vamos dar uma caminhadinha. Pastor, você ia falar que quando for excluir, você falou, vamos excluir também. Vamos excluir, eu disse assim, primeiro eu vou junto na exclusão. Me excluam junto, que aí nós resolvemos o problema. Agora a gente exclui a que a barriga cresce, mas não exclui o que a língua solta. E 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. E qual é a 7ª? Aquele que faz contenda entre irmãos. Então nós precisamos ter cuidado com as coisas. Nós temos que cuidar de gente. Cuidar daqueles que precisam. E muitas vezes eles estão aí sofrendo. A igreja tem que ser um UTI. Ela tem que ser uma sala, uma casa de terapia, de cuidado. Não é de encobrir pecado, é de tratar o pecado. Porque o pecado, ele foi vencido ali na cruz por Jesus Cristo. E a gente tem que ter esse cuidado. Então essa foi uma palavra antes da mensagem, só para esquentar um pouco o motor.
O que é evangelho? No Velho Testamento nós não temos essa palavra. Ela aparece uma única vez, dentro de um contexto. Mas é uma palavra basicamente neotestamentária. E no Novo Testamento ela aparece 75 vezes. O que é o Evangelho? Ela aparece no contexto de Absalão. Quem era Absalão? Lembra de Absalão ou não? O ladrão de corações, ladrão de alma. Davi era o rei. Absalão é o usurpador. E ele ficava na porta da cidade de Jerusalém, beijando as mãos. Se você souber, esse gesto chama adoração, ó. Prosknel. Para quê? Para roubar o coração do povo, tirar o coração de Davi e passar o coração para ele. Esse é o grande risco que nós pastores corremos. Sermos ladrões do coração do povo para nós e não para Jesus. Esse é um risco que todo pastor corre. Fazer ovelhas do glênio, glenistas, vai para o inferno. A ovelha tem que ser ovelha de Cristo. Absalão é um ladrão de corações. E todo ladrão de coração é usurpador. E ele fez uma revolução e tentou destituir Davi. Davi atravessa o vale do Cedron descalço. Alguns dizem que ele não teve tempo de calçar as suas sandálias. Ele atravessa ali chorando. E o povo chorando com ele. E ele foge para passar o Rio Jordão e ir lá para o palácio de Verão, do outro lado, não em Jerusalém, lá depois de Jericó. Ele vai chorando e vai sendo ridicularizado, Simei gritando, jogando pedra nele, como se joga num cão. E Davi atravessa e vai embora. Absalão entra Deus move tudo com o conselho de Aitofel, e aí mexe as coisas, e Absalão é preso pela cabeça. Como muitas vezes nós somos presos pela cabeça. Pendurado naquele carvalho, a mula passou e o burro ficou pendurado. E chega alguém e diz para Joabe, olha, ele disse, e você não matou por quê? Ele diz, porque Davi disse que não era para matar. E Joabe, mais do que depressa, foi lá, chamou 3 caras lá e meteram 3 dardos no peito de Absalão e mataram. Agora eu queria ler o texto aqui onde aparece a primeira vez na Bíblia, no Velho Testamento, a única vez que aparece a palavra evangelho no Velho Testamento. Nós vamos ler os versículos de 2 Samuel, capítulo 18, os versículos de 19 a 33. 19 a 33. Então, assim, eu gosto quando a congregação participa da leitura. Eu sei que está sendo gravado, mas se você falar bem alto, dá para pegar. Então, você leia o versículo, mas leia como palavra de Deus. Então Aimás, filho de
Zadok disse a Joabe: deixe que eu vá correndo e dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos dos seus inimigos. Só para a gente entender, quem é Ahimaás? Ahimaás é descendente de Zadok. Quem é Zadok? O sumo sacerdote. Ahimaás é um sacerdote da descendência de Davi, de Zadok. Ahimaás era um correio que levava notícias. Correio é que dá boas novas, que leva as alvíceras. Eu tenho uma notícia boa para contar para o Márcio. Eu vou correndo e chego lá, passo aquela notícia. Isso chama evangelho, uma boa notícia. Uma notícia que traz libertação, né? Então esse é o sentido do Ahimaás. Ele era o oficial anunciador das notícias do rei. E eles dizem assim: então disse Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor vingou do poder dos seus inimigos. Vamos embora. Verso 20. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Hoje você não vai contar a boa notícia, você não vai contar a notícia. E ele diz: porque hoje é morto o filho do rei. Você não vai dar essa notícia. A gente vai dizer por que isso aconteceu. Verso 21. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Agora você prestou atenção que ele diz aqui: o etíope é um dos 3 homens que estão junto com Joabe na hora que o homem é morto, do que Absalão morreu. E ele disse: vai e dize tu o que viste. Ahimaás não viu. Ele ia contar uma notícia de ouvir falar. Mas o etíope, ele estava presente. Ele viu. Vai e diz ao rei o que viste. Isso é importante, porque lá no Novo Testamento vai dar o sentido para a gente aqui. Versículo seguinte. 22. Porém, Ahimaás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. E Joabe perguntou: por que você quer correr, se não terá recompensa pela notícia? Aqui uma coisa bem interessante. O Ahimaás, ele é um profissional. Ele é um correio profissional, acostumado a dar notícias para Davi. Muitas vezes ele fez isso. E ele agora estava querendo ganhar um pouco de reconhecimento. Deixa eu correr de qualquer jeito, seja o que for. Ele disse: você não vai, porque você não vai receber a recompensa das alvíceras. Alvíceras é aquilo que você vai receber em troca da boa notícia. Eu conto uma boa notícia para o Pascoal, eu contei uma boa notícia para o Pascoal me dá algo para eu me alegrar. Isso chama-se alvíceras. Meu pai costumava fazer assim: minhas alvíceras. Eu digo: o que eu posso te dar? Porque tinha uma boa notícia para transmitir. É uma boa notícia. Ele disse: mas você não vai receber. Você não vai ganhar a recompensa. Seguinte. Todavia, Ahimaás disse: seja como for, correrei. Joabe disse: corre. Então Ahimaás correu pelo caminho da planície e ultrapassou o etíope. Você imagina para passar um etíope. O cara era bom demais. O cara era bom demais. Ele era um corredor especializado. E ele disse: seja o que for, eu quero correr. Para que você vai correr? Mas eu quero correr.
Às vezes nós, pastores, somos assim. Eu quero pregar. Mas o que você vai dizer? Eu quero pregar. Mas pregar o quê? O que você tem para dizer? Qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Qualquer coisa não serve. Tem que dizer a coisa certa. Mas deixa eu correr. Então corre. Aí corre a vida toda e não tem fruto nenhum. Por quê? Porque é bom em exegese, mas não tem vida. Vambora. Davi estava sentado entre as duas portas de entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta, sobre o muro, e levantando os olhos, viu que um homem chegava, correndo só. Olha que Davi estava. Ele estava lá no palácio, do outro lado do Jordão, ó, olhando, porque ele tinha sido escorraçado. Está olhando. E viu um homem correndo só. Aí, quando está correndo só, é porque tem boa nova. Continue. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Se vem só, tem boa nova, tem evangelho. Tem boa notícia. Continua. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Esse outro também que vem atrás, está correndo só, ele tem boas novas. Eles não estão fazendo fofoca no meio, porque quando corre dois, tem problema. Começa a fazer jogo, vamos embora. Disse mais e Semei: vejo o correr do primeiro, que parece ser correr demais, filho de Zadok. Então disse o rei: este é o homem de bem, virá com boas novas. Oh! O correr dele era tão reconhecido que o vigia disse assim: esse eu sei quem é Ahimaaz, do filho de Zadok. Ele disse: ele é homem de bem e ele traz boas novas, ele traz o evangelho. Está prestigiado. Gritou Ahimaaz. Gritou Ahimaaz e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu Senhor. Olha que palavra maravilhosa, não disse nada. Bendito seja o rei, meu Senhor, porque o Senhor entregou nas mãos do rei. Você vai verificar o detalhe. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Ahimaaz respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo. Ó rei, porém não sei o que era. Olha só, o cara é mentiroso. Quando Joabe mandou este seu servo, Joabe não mandou. Ele foi por conta própria. O Joabe permitiu depois de tanta insistência dele. Mas ele diz assim: olha, eu vi grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Esqueceu a encomenda. Esqueceu. Esqueceu a encomenda. Essa tá boa. Essa tá boa. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Tá vendo? O que o rei fez? Você não tem nada para dizer, você não tem notícia nenhuma. Você só tem conversa. Só tem palavrado. Fica aqui do lado. O que você falou? Nada. Então fica aqui do lado. Segundo.
Bora ao motivo? Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. Tem mais precisão. O Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. Aí, a pergunta do rei. E quanto ao jovem Absalão, perguntou o rei, ele está bem? O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam para me fazer mal, tenham o mesmo destino daquele jovem. O bom entendedor? O que você quer que aconteça com o inimigo? Morra. Chegou e deu a notícia certa. Então o rei ficou muito comovido e, subindo à sala que estava por cima da porta, começou a chorar. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Oh, Absalão, Absalão. O que é Absalão na vida da gente? Não é abre salão, não. O que é Absalão na vida da gente? A gente quer abrir salão aí, né, para poder ter gente. Absalão é o velho homem. É o servo do pecado. É aquele que quer comandar o mundo contra Cristo, contra o rei. A notícia aqui é preciso que você tenha a experiência e não seja apenas um contador de história daquilo que você ouviu falar. Qual foi o problema de Jó? Qual era o problema de Jó? Jó conhecia Deus de segunda mão. Ele não conhecia Deus. Ele era justo? Era. Ele era íntegro? Era. Ele era temente a Deus? Era. Ele se desviava do mal? Desviava-se. Ele ia para o céu? Não. Por que não? Porque ele estava cheio da sua própria justiça. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Eu fiquei do lado de Jó vários anos contra Deus, defendendo Jó e dizendo: Deus, o Senhor foi, vou usar uma expressão suja, foi sacana com Jó. Um homem justo, um homem íntegro, um homem que te temia, um homem que desvia do mal, o Senhor entrega para Satanás. E o Senhor disse para mim assim, depois de um tempo que eu vivia brigando, toda vez que eu ia ler o livro de Jó, eu ficava do lado de Jó, reclamando de Deus. Ele disse: eu vou te emprestar meus óculos para você ler o livro de Jó. Você nunca mais vai me culpar. Eu escrevi um livro chamado O Crime da Letra, em que nós analisamos quem era Jó. Do mesmo modo, quem era Saulo? Quem era Saulo? Quanto à justiça da lei? Irrepreensível. Para onde Saulo ia se ele morresse sem o caminho de Damasco? Para o inferno. Novo nascimento não tem nada a ver com moral, com conduta. Tem a ver com confiança. Em quem você confia? Em quem você deposita a sua confiança? Esse é que é o problema. O homem velho não confia em Deus. O homem velho só confia em si mesmo.
Evangelho é uma notícia louca. É a loucura de Deus para tirar o homem do seu ensimesmamento. Está cheio de si. Quando o apóstolo Paulo vai descrever o Evangelho, o que é o Evangelho? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. 1 Coríntios capítulo 15, 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Lê outra vez, meu irmão, esse versículo. Por ele Não. Lê o versículo outra vez. O 1. Irmãos. venho lembrar Irmãos. Quem é que está escrevendo para quem? Para os irmãos. Irmão. Quem é irmão? Quem nasceu de novo. Irmão. Irmão da igreja de Corinto. Irmãos. venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei. Lembrar o que anunciei. O que você anunciou? O Evangelho. Qual é o Evangelho? A boa notícia. Qual é a boa notícia? O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes da palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Eu não sei como é crer em vão. Mas Paulo está dizendo que tem um jeito aí de crer em vão. Mas, se eu creio na palavra de Deus, se eu recebi o Evangelho, se eu recebi essa boa notícia, se eu persevero nessa boa notícia, eu sou salvo. Por ela eu sou salvo. Pelo Evangelho. Qual é o Evangelho? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho, doutor? Morte, sepultamento e ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Em Cristo nosso. Mas o que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo tem a ver com Glênio? Qual é a boa notícia que vai mudar Glênio? O pastor Abuchaim, você viu que Paulo diz assim, o que eu vos entreguei, o que eu também recebi. É uma corrida de revezamento. Eu estou aqui correndo com o bastão. Pá, 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 pá. Entreguei para o Pascoal. Você recebe, rapaz? O homem está dormindo. Pega aqui. Aí você pega o revezamento, o bastão e pá, 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 entregou para o outro. O outro entregou para o outro. É assim que é. Eu recebi, eu entreguei. O que você recebeu e entregou? Que Cristo morreu e ressuscitou. Foi sepultado e ressuscitou. Mas o que tem a ver isso comigo? O pastor Abuchaim era pastor de uma igreja lá em Corumbá. Você sabe onde é Corumbá? Mato Grosso. Ali pertinho da Bolívia. E ele tinha um pastor chamado Arvido, um copastor, Arvido Ackman, que era um leto, que não sabia falar português. Falava muito mal o português. E pastor Abuchaim colocava às vezes ele para pregar
E ele pregava, Cristo morreu cruz para que arvido morrer? Porque pecador é arvido, não Cristo. Arvido precisa morrer, não Cristo morrer. Cristo não tem pecado. Arvido tem pecado, arvido morrer. Aí pastor Buxem, não pastor Arvido, Cristo morreu por nós. Ele morreu em nosso lugar, não Buxem. Cristo morreu por nós é parte de verdade. Verdade toda é que ele morreu por nós para levar nós morrer nele. Nós precisamos morrer. Pastor Arvido, o senhor não sabe português. Eu não sabe português, mas eu sei Bíblia. E Bíblia diz que Cristo morreu para levar nós morrer. E ele debateu com este homem há alguns anos. E um dia ele entrou em crise. E na crise dele, ele começou a andar num pasto. E o diabo dizia para ele assim, Deus está debaixo daquele pé de manga. E ele andava, chegou debaixo do pé de manga. Cadê Deus? Aí ele olhou para assim, Deus está lá em cima daquele monte. Aí ele andou, foi lá em cima do monte. Chegou lá, cadê Deus? Aí Deus está lá da beirada do rio. A tarde inteira andando no pasto, atrás de Deus. No final da tarde, já cansado, ele abre a Bíblia, Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos ao pecado como escravos. Ele jogou-se no chão. Acabou a viagem dele. Meu homem velho morreu. Absalão foi morto. Acabou o homem velho. Ainda tenho a natureza terrena, mas o homem velho foi embora. Ele disse que escutava o Arvido falar, quando ele estava dizendo, lá deitado no chão, Buxem, você morreu Cristo. Ovelha morria para pecador Israel, e o pecador voltava a trazer ovelha, outra ovelha, todo ano ovelha, mais ovelha. Cristo morreu uma vez só. E morreu uma vez só, levando nós e pecado nós. Para que nós morrer, não era morresse, para que nós morrer, porque se nós não morrer, não tem evangelho, não tem boa notícia. Ó. Eu não sei como é que eu vou vencer o adultério, morrendo. Eu não sei como é que eu vou vencer o roubo, morrendo. Eu não sei como é que eu vou morrer o meu orgulho, morrendo. Como é que a gente morre? Cristo morreu para nos levar a morrer com ele. Mas eu não entendo, não é para entender, é para crer. Primeiro se crê, primeiro se sabe, depois se crê, depois se entende. Para que saibais e creais e entendais. Isaías 43, 10. Eu sou pastor há tantos anos, e daí? Você já nasceu de novo? Você já morreu com Cristo? Aí eu conheço a doutrina, não estou perguntando se você conhece a doutrina. Você já assistiu o seu enterro? Oswald Chambers, um dos livros, quem é? Esse que estudou lá no colégio, lá em Autônia. O Alan, velho Alan, querido Alan, traduziu o livro Tudo para Ele. Lá no livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers, ele diz, enquanto você não assistir o seu enterro, você nunca vai assistir a sua ressurreição. Você precisa crer na sua morte.
Não é acreditar, é crer. Eu morri com Cristo. Cristo é minha vida. Eu tive um tempo quando eu queria, mas eu queria sentir, eu queria entender. Não funciona. Não funciona. Só funciona quando você diz, Senhor, é o Senhor que fez, é o Senhor que faz, eu descanso na tua presença. O Evangelho não é somente, ele não somente vem com o poder, ele é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve 1 Tessalonicenses 1,5, ele diz assim, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. É o poder do Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim, por quê? Pois não me envergonho de quê? Do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Um dos textos que pode nos ajudar bem para esse ponto é 1 Coríntios capítulo 1, começando com o verso 18. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos começar com o verso 18. Certamente, a palavra da cruz é o quê? Loucura. Para quem? Para os que se perdem. Mas, para nós que estamos sendo salvos, é o quê? Poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o entendedor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha só. O entendimento não cabe, não entende, não consegue. Será que eu consigo colocar o rio Cafezal que está fazendo barulho ali embaixo, nesse copo? Não, eu posso botar uma quantidade do rio Cafezal nesse copo. Mas não dá para conter a grandeza da obra de Deus na minha cabeça. Não dá para, não cabe. Ele tornou louca a sabedoria da cruz para o mundo. O mundo não consegue entender. Eu já contei isso muitas vezes na nossa comunidade, mas vocês não estão pertencendo a ela, então eu vou contar. Eu fui a Cascavel. Tem alguém de Cascavel aqui? Hoje não tem ninguém de Cascavel. Dia 3 de agosto, esse aqui era de lá de Cascavel, esse menino. 3 de agosto de 1983. 3 graus abaixo de zero. 3 de agosto, 3 graus abaixo de zero. Na casa do doutor Rui Cunha, a doutora Vera, tínhamos mais 4 pessoas, 2 advogados, uma psicóloga e uma pedagoga, 4 fumantes. Sentamos para jantar, jantamos 9 horas, levantamos da mesa, cada um com sua Bíblia. Começamos o estudo às 9 horas da noite, terminei às 2 horas da madrugada.
E eles perguntando, e eles fumando, e eu fumando junto, porque você fuma passivamente, e eles fumando, acendiam um cigarro com o outro. Eu sou pregador do evangelho, não sou proibidor de fumante. Tem que aguentar firme. Está fumando, e eles perguntando e perguntando, e vão. Quando chegou às 2 horas, eu já exausto. Terminamos, tchau, tchau, tchau. Na porta da casa, Dr. Juarez Dietrich pegou na minha mão e disse assim, tudo muito bonito, mas eu não acredito em nada disso aqui. Eu sou comunista, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Eu disse, é verdade. Mas se Deus quiser, Ele poderá mudar a sua vida totalmente. Foi embora. Um mês depois, nós morávamos aqui numa casa, o telefoninho tocou do lado, 7 horas da manhã. Alô? Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu disse, quem está falando? Você não conhece a voz das suas ovelhas? Eu ouvi o homem uma vez. Não estou sabendo quem é. Juarez Dietrich. Eu digo, cara! Se você pegar o livro Religião, a Bandeira do Inferno, pega lá, o prefácio foi ele que escreveu. Meu irmão, não tem ateísmo para Deus. Não tem comunismo para Deus. Não tem agnosticismo para o poder da ressurreição. Nós temos um evangelho que é poder de Deus. Eu não convenço ninguém, nem você vai convencer ninguém, mas a palavra de Deus é poder. E às vezes ela demora uns mais tempo do que outros, mas você tem que pregar a palavra. Esse moço contou uma experiência aqui de uma pessoa que eles estavam lendo a Bíblia, um irmão que estava vivendo com uma mulher e pensando que era até uma esposa, e eles leram o texto bíblico, não foi isso? Leram o texto bíblico, e uma semana depois ele diz, olha, nós vamos casar porque a Bíblia tocou, e a Bíblia é o poder de Deus, gente. A Bíblia é o poder de Deus. Agora nós temos que anunciar a palavra de Deus como palavra de Deus. Morreu. Ah, mas eu não sinto. Não é eu não sinto. Vamos continuar aqui. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove quem, pastor Eric? Salvar quem, pastor Eric? E como é que alguém crê, pastor Eric? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos dar a fé para a gente crer nela. A fé vem ouvir e ouvir da palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Até mesmo sem fé, você falando a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Você sabe como é que a Igreja Batista de Araçatuba foi criada? Não? Araçatuba. Sabe onde que fica Araçatuba? Alguém sabe onde é que fica Araçatuba? Aqui no estado de São Paulo. Sabe como é que a igreja foi fundada? Por um bêbado. A igreja foi fundada por um bêbado. Ele tinha passado uma parte da vida dele na igreja, aprendeu o texto bíblico. Ele subia no coreto. E Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, Deus amou o mundo. E ele pregava. Tinha um homem sentado lá na praça, um habitante da cidade de Araçatuba.
um fazendeiro. Menino, esse bêbado está bêbado, mas o que ele está dizendo está certo. O que ele está dizendo tem sentido. O que esse bêbado está falando? E ele falou os versículos, e ele falava o versículo, e ele resolveu anotar e foi para casa, pegou a Bíblia dele católica e foi. E aí o Espírito Santo trouxe vida para ele. E ele foi buscar um pastor, vou lembrar o nome do pastor, Severino Araújo. Severino Araújo, pastor lá em Santos. Pastor Severino começou a igreja lá, pregada por um bêbado. O bêbado foi um instrumento, que a palavra de Deus é como ouro no focinho de porco. Continua sendo ouro. Prega a palavra de Deus. Se você não crê, continua pregando. Se você é um incrédulo, pode pregar que a palavra de Deus tem o poder de fazer. Agora, se você é crente, vai dar muito mais resultado. Vai dar todo o resultado. Aliás, o Severino Araújo tem uma história muito interessante. As minhas historinhas são... Ele era seminarista e tinha aqui não sei se você conheceu o T.C. Bagby. Conheceu? Olha, ele é dos velhos. É do meu tempo. T.C. Bagby foi um missionário muito precioso que tinha aqui no Brasil. Ele andava na rua orando. Ele não perdia tempo. E o T.C. disse, Severino, você vai pregar hoje aqui na casa do irmão fulano. E o Severino não tinha preparado, seminarista nem faz muitas vezes, prepara sermão nem nada, né? E o Severino ficou, e ele disse, Severino, você vai pregar agora. E ele disse, mas o que eu vou pregar? Vai pregar, pede o Espírito Santo, a palavra de Deus e prega. E o Severino foi lá na frente dos irmãos, uns 20 e poucos irmãos, e ele, meus irmãos, Jesus disse, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E não pode, meus irmãos, porque foi Jesus quem disse. E Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha, ele disse assim, na verdade vos digo que aquele que não... E ele repetiu esse versículo umas 10 ou 20 vezes e sentou. Quando ele sentou, o TC olhou para ele e disse, Severino, você jamais pregará um sermão mais poderoso do que este. Você só pregou a palavra de Deus. Fique certo. Você não falou coisa nenhuma que não seja a palavra de Deus. Você nunca mais pregará um sermão melhor do que este. Eu gosto desses homens de Deus porque eles desmistificam. Eles desmistificam a gente. Então, meus irmãos, você... Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Verso 22. Eu já estou acabando, meu irmão. Portanto, por quê? Tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Um quer sinal, o outro quer sabedoria. Um quer prodígio, o outro quer sofia. Mas nós pregamos a Cristo, escândalo, loucura, mas poder de Deus. Escândalo, loucura, mas poder de Deus. Irmãos queridos, o que é a loucura de Deus? Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Como é que você nasceu de novo, Glênia? Alguns perguntaram assim. Como é que você nasceu de novo? Eu contei ligeiramente que eu estava
aqui, em Londrina, eu tinha religião suficiente para me tirar da cadeia. Deixa eu repetir a frase do nosso amado pastor batista americano, Bill Sunday. Eu tinha religião suficiente para me tirar da cadeia, mas eu não tinha evangelho capaz de me levar para o céu. Eu tinha religião suficiente para me tirar da cadeia. Não tinha nada imoral. Mas eu não tinha evangelho suficiente para me levar ao céu. E eu fui ouvir o pastor Abuchaí. Eu cheguei lá, na igreja missionária, encontrei um velhinho, barrigudo, camisa volta ao mundo, gravata estreitinha, naquele tempo se usava gravata larga, calça pega marreca, aquela calça que fica meio curta, parece que o defunto era menor, tocando sanfona. Fora do compasso. Hein? Fora do compasso. Fora do compasso. O Espírito de Deus habita em mim. Glória a Jesus, porque Ele habita em mim. Fom, 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 tenho a sua plenitude, santidade e poder. Pois o Espírito de Deus habita em mim. E 1, 2, 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e eu sentado lá no meu banco, internado, devidamente engravatado, terno de tropical inglês, todo metido a besta, encostado lá, achando-me um tal, eu digo, onde eu vim amarrar minha égua. Ouvi esse velho aí que não sabe nada do que está fazendo. Eu tenho toda a cena na minha cabeça. Ele pegou, tirou a sanfona assim, botou e disse: hoje nós vamos tratar de um assunto, a morte do velho homem. Abre aí, meu irmão, o versículo tal, o capítulo tal. Vamos ler. 15 minutos depois eu estava no banco assim. Antes eu estava assim. 15 minutos depois eu estava assim. Tremendo. Não teve nada fora de série, só a Bíblia. Só a Bíblia. E vendo, e conferindo a Bíblia. Eu disse, não é minha experiência. Isso não é meu. Isso não faz parte de minha vida. Aí houve um momento em que eu comecei a chorar e disse, Senhor, é a tua palavra, eu creio. Eu creio. Se o Senhor diz que eu morri, eu morri. Eu não sinto, eu não entendo. Mas a tua palavra diz. Saí dali, nem cumprimentei ele, nem nada, fui embora. Mas a partir desse momento, irmãos, eu chamo de uma suficiência começou a tomar conta da minha vida. Vagarosamente. Como um espermatozoide que é lançado no ventre da mulher e ele começa a gerar. Eu levei 2 anos para assimilar, para levar a coisa. Depois eu comecei a pregar na igreja. A minha esposa, ela é uma pessoa, filha de pastor, neta de pastor, criada na igreja, moça bom, séria, direita. Aí eu comecei a pregar e anunciar essa necessidade da morte com Cristo. Chegou um tempo, ela chegou para mim e disse, para de falar que o povo está agoniado, ele não quer mais ouvir isso. Você fica falando sempre a mesma coisa, você não tem outra conversa. E eu tentava conversar com ela. Teve uma noite que nós ficamos até de madrugada discutindo, conversando, encostado
no espaldar da cama, ela falava, e ela dizia, o povo está com... Mas o povo, mais era ela. Não era o povo em si, né? Ela estava... Porque ela não conseguia crer, não conseguia descansar. E não é o que a gente faz, é o Espírito Santo. Aí passaram-se uns anos, ela ficou lutando isso aí, mais ou menos uns 10 anos, né, bem? Uns 10 anos, batendo. Até um dia nós convidamos o pastor Buchaim, a gente todo ano trazia o pastor, ou ele ficava lá em casa, ou na casa do Joaquim, ou na casa do Gerson, vinha aí. Aí não estava nem Gerson, nem Joaquim, e ele era um homem que tinha que comer comida sem sal, e não tomava café, tomava café de cevada. E aí eu digo, ó, bem, não tem jeito. Que ela disse assim, eu não hospedo mais aquele velho. Eu não quero ele aqui em casa. Não, e ela foi taxativa, eu não quero ele aqui. Entendeu porque ele te elogiou antes? Eu não quero ele aqui. Vai ter que elogiar de novo. Antes de chegar em casa. Aí eu disse, mas agora não tem jeito. Ele não vai para o hotel. Os irmãos que o hospedam não estão aqui. Vai ter que receber. Ela disse, tá bom, mas eu não vou à igreja. Não vai. Você fica aí. Eu levo ele. E ele se hospedou lá em casa. E começamos na quarta-feira. Eu fui com ele para a igreja. No outro dia nós tivemos... Fala demais, é o que dá. Eu estava achando que estava durando muito mesmo. Fala demais é o que dá. Quando Paulo falava demais, o cara dormia e quebrava lá a costela, a espinha, sei lá o que foi que ele teve. Aqui é o microfone que para. Aí nós fomos, tinha reunião de manhã e ela não ia. Almoçava, tomava café, almoçava, e ela não foi. Na quinta-feira não foi. Na sexta-feira ela disse, está indo todo, ele vai, o que vão dizer de mim? O que vão pensar? Meu marido está indo para a igreja, a pastora Buchaim está aí, e eu não vou. E aí nós saímos, depois que nós saímos, nossa casa ficava umas 2,5 quadras da igreja. Aí ela chegou lá, já estava começado e tudo. Aí começou a pregação e o pastor Abuchaim disse, abre aqui nesse texto, passagem do lago de Genezaré, vamos ler aqui o texto. E Jesus entrou no barco, obrigado, Júlio, e dormiu, né? Aí veio a tempestade, logo eles passemos para o outro lado, ele dormiu, veio a tempestade, e acordaram Jesus apavorado, mestre, não se dá que morramos e tal, e ele acalma, vai e tal. E o texto termina assim, e entre mentes chegaram ao outro lado. E ele fez a seguinte pergunta, para onde esse barco ia? Para onde Jesus disse que o barco iria? Passemos para o outro lado. Para onde ele iria? Para o outro lado. Por quê? Porque Jesus tinha colocado a sua palavra. Aquele barco nunca afundaria, porque ele estava seguro pela palavra de Jesus. Aí veio o insight. Ah, meu Deus, meu problema. Meu problema é igual ao dos discípulos. Eu não creio na palavra do Senhor. E naquele momento veio a revelação. Eu estou crucificada com Cristo. Cristo é minha vida. Nós entramos no carro. A pastora Buchaim virou para ela e disse assim, hoje você entrou no descanso, minha filha. Sem dizer nada, não foi? Hoje você entrou no descanso.
Porque quando o Espírito Santo nos dá a revelação, nós entramos no descanso. Aqui que já teve muitos congressos, muitos acampamentos de casais, de homens, e teve um rapaz chamado Sidney Noivo. Pensa num potro bravo. Um cara que queria entender e não entendia. E chegou uma hora, depois no segundo dia, ele disse assim, eu não consigo entender. Eu digo, não vai entender. Isso é revelação do Espírito Santo. E ele ficava nervoso, ficava irritado. Eu fugia dele o quanto podia, porque o cara era muito... Ele queria que eu explicasse, eu não tinha explicação, eu não tinha jeito. Mais que eu falava o texto bíblico, ele dizia, mas eu quero entender, mas eu não sei fazer você entender. E aí, no domingo, sábado para domingo, eu cheguei, eu dormi em casa, e chegava aqui, quando eu cheguei, estava tomando café, eu vi o cara fazer assim por trás. Eu tentei olhar, mas não dava para ver. Aí ele disse assim, morri, Cristo é minha vida. Eu digo, opa, o que aconteceu? Fiquei de madrugada aí nesse campo de futebol, gritei, berrei, esperei. De repente eu fui, igual Paulo. Ele hoje mora nos Estados Unidos. Ele nos acompanha. Ele disse, Glenn, naquela hora veio uma revelação. Você está morto no corpo de Cristo. É um mistério. Outros ouvem. Não. Eu contei 2 casos aqui da minha esposa, do Sidney, eu posso contar, mas é centenas em todos os lugares. E tantos que não creem, tantos que vivem ouvindo e está do mesmo jeito. Não sei o que acontece. Espero que você seja dos que creem. Não estou falando de mudança de religião, estou falando de mudança de confiança. Quem é que você confia? Mas confia de todo o coração. Eu vou terminar com esse menino. Corre para mim, pastor Glenn, o que eu faço? Eu me masturbo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes por dia e eu não consigo. O que eu faço? Masturba e chama Jesus para masturbar com você. Você está doido? Você está ficando maluco, pastor? Escuta, ele é salvador ou não é salvador? Vocês estão brincando de salvação? Ele não sabe que você está masturbando? Ou você acha que você está masturbando num lugar que ele não sabe? O senhor é louco. Não, o evangelho é louco. O evangelho é louco. Sumiu. 6 meses depois ele apareceu, pulando. O que aconteceu que você está tão alegre assim? Eu disse, vai para o banheiro, fecha no banheiro, masturbe, dizendo, Jesus, o Senhor está me vendo. Eu não consigo parar de masturbar. Mas o Senhor que morreu aquela morte, o Senhor vai fazer essa obra na minha vida. Eu estou olhando para um homem ali que foi pornógrafo. Esse homem que está bem aqui, esse pastor que está aqui, era pornógrafo. Vivia de pornografia, tinha uma coleção de pornografia. E creu no Senhor e continuou com o pornógrafo. E Deus libertou ele totalmente, porque Deus tem poder para tirar o pecado de nós. Isso não é brincadeira, isso não é conversa fiada. Eu ainda tenho alguns pecados que precisam ser tratados, ocultos, que nem eu sei que eles existem.
Porque Davi disse, expurga-me tudo os que me são ocultos, e da soberba guarda o teu servo, para que ela não se assenhoreie de mim. Então, meus irmãos, só tem uma mensagem nesse mundo. É o Evangelho. É o Evangelho da morte e ressurreição de Cristo e da nossa morte e ressurreição com Cristo. Esse Evangelho tira droga de uma vida. Esse cara é drogado, era viciado em droga. Ele tira a droga da vida. Ele tira o sexo depravado. Ele tira a mentira. Eu fui um mentiroso de carteira. Eu fui ladrão. Ele tira, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é uma invenção de Paulo, isso não é conversa de Paulo. Isso é a verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, vocês são pregadores. Se vocês têm a experiência do etíope, não fiquem falando como Ahimaás. Anunciem aquilo que vocês viram. Sejam testemunhas. Jesus disse assim, ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunha é aquele que viu, que participou, que conhece o fato. Eu não estava lá quando Jesus foi crucificado, mas eu estava lá quando Jesus foi crucificado. Eu não estava fisicamente, mas ele me colocou nele e me ressuscitou juntamente com ele. E eu faço parte dessa revelação dele na cruz. Saulo também não estava lá no dia que Jesus morreu, mas ele estava lá. Ele participou daquela realidade. E você e eu também. Que Deus nos dê graça a sermos instrumentos desse país da pregação do Evangelho. Na nossa igrejinha pequenininha não tem problema, prega. Tem muita gente lá. A igreja tem quantos membros? Tem 50, tem 100? Tá ótimo. Tem 10, tem 20? Tá ótimo. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Não se canse. Não é dizer coisas novas e bonitas. É dizer a novidade da mensagem do Senhor todo dia. Porque essa salva.